Oi, tudo bem, irmãos? Filhos do mesmo Pai, irmanados pelo mesmo sangue. Um abração para vocês. Como é bom estarmos juntos novamente para estudarmos as maravilhosas profecias que Deus nos deu na Bíblia. Hoje vamos ver o sonho de Nabucodonosor, o maior rei da antiguidade, e a sua interpretação pelo profeta Daniel. Nós temos aqui a estátua, uma estátua magnífica que foi o que o rei sonhou. Então vamos ver, o meu filho Vitor vai ler o trecho de Daniel 2, o sonho e a interpretação do sonho pelo profeta Daniel. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: O mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado este mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. A cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro, em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Feriu a estátua nos pés de ferro e de barros e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha, que encheu toda a terra. Este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasses sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro rei, no inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com barro. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Que maravilha, né?
Nabucodonosor não contou o sonho e Deus revelou a Daniel a interpretação do sonho. Nessa época, Daniel tinha mais ou menos 22 anos de idade. Ele foi levado cativo de Jerusalém para a Babilônia com 15, no máximo 17 anos. Ele era um dos sábios de Israel, um dos jovens filhos de príncipes, e foi levado na primeira leva, antes da destruição da Babilônia. E ele e seus companheiros resolveram ser fiéis ao Deus verdadeiro, ao Deus de Israel, e não servir aos ídolos da Babilônia. E Deus os recompensou com sabedoria, além de qualquer outro no grande reino da Babilônia. Então, na visão de Daniel 2, como vocês estão vendo no desenho da estátua, a cabeça de ouro é o próprio Nabucodonosor. A Babilônia no seu auge, o maior império daquela época. O peito e os braços de prata, o ventre e o quadril de bronze, e as pernas de ferro e os pés misturados. Então, nós vemos aqui a sequência dos povos, e nós vamos ver essa sequência também nas próximas visões de Daniel. É espantoso como Deus revelou a Daniel no exílio na Babilônia o que ia acontecer na história do mundo, aqui até a vinda de Cristo, porque Cristo é a pedra que foi lançada sem auxílio de mãos. A pedra cujo reino, que é a igreja, vai crescendo, até que no fim dos tempos, como nós estudamos nas profecias daqui para frente, ele governará o mundo inteiro e nenhum reino subsistirá diante dele. Ele vai esmiuçar, ele vai transformar em pó todos esses portentosos reinos que tanto afligem, tanto oprimem o ser humano com seus ditadores cruéis. Então, nós estamos aqui na primeira parte das visões de Daniel. Vamos ver, então, a visão de Daniel 7, quando ele vê a continuação disso, sendo o leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso. Vamos lá para Daniel 7. O primeiro era como leão, e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés, como homem, e lhe foi dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Nós já vimos na aula passada que chifres é símbolo de poder. Então, este animal com 10 chifres tinha muito poder. O leão com asas era símbolo do Império Babilônico, como vamos ver a seguir ainda hoje. O urso com 2 braços de prata era símbolo do Império Medo-Persa, em que houve a união dos medos e dos persas, não é? Então, foi tirada as asas do leão. Ele perdeu as asas em que ele voava sobre os outros povos,
porque este império o derrotou. E por que este daqui tinha 3 costelas na boca, este urso? Porque ele dominava 3 reinos: a Babilônia, a Média e a Pérsia. A união desses 3 reinos deu o Império Medo-Persa, ou Império Persa, como é conhecido, porque se destacou. O leopardo é o animal que anda mais rápido, ele voa sobre as 4 patas e ele simboliza Alexandre o Grande, porque ele conquistou o seu império rapidamente. Vocês veem aí na estátua Alexandre Magno ou Alexandre o Grande, tanto faz. E o animal terrível e espantoso com 2 pernas é o Império Romano, que tem o Império Romano do Ocidente e o Império Romano do Oriente. Então, eram 2 impérios mais ou menos unidos. E os pés misturados com barro é porque tinha tanta tribo, tantos costumes diferentes, tantos deuses diferentes no Império Romano, que não dava liga. Não dava liga, tá bom? Então, continuando os sonhos de Daniel sobre o futuro. Aí, em Daniel 8, não fala mais do Império Babilônico, porque nessa altura os persas já tinham conquistado o Império Babilônico. Então, em João 8, só havia o Império Medo-Persa, que já tinha conquistado. Mas Daniel continuava em Babilônia e continuava sendo um respeitado profeta que sabia interpretar sonhos. Então levantei os olhos e vi, e eis que diante do rio estava um carneiro, o qual tinha 2 chifres, e os 2 chifres eram altos, mas um mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. Vi que o carneiro dava amarradas para o ocidente, e para o norte, e para o sul, e nenhum dos animais lhe podia resistir, nem havia quem pudesse livrar-se do seu poder. Ele, porém, fazia segundo a sua vontade e assim se engrandecia. Estando eu observando, eis que um bode vinha do ocidente, sobre toda a terra, mas sem tocar no chão. Este bode tinha um chifre notável entre os olhos. Dirigiu-se ao carneiro que tinha os 2 chifres, o qual eu tinha visto diante do rio, e correu contra ele com todo o seu furioso poder. Viu chegar perto do carneiro, e enfurecido contra ele o feriu, e lhe quebrou os 2 chifres, pois não havia força no carneiro para lhe resistir. E o bode o lançou por terra, e o pisou aos pés, e não houve quem pudesse livrar o carneiro do poder dele. O bode se engrandeceu sobremaneira, e na sua força quebrou-se-lhe o grande chifre, e em seu lugar saíram 4 chifres notáveis, para os 4 ventos do céu. De um dos chifres saiu um chifre pequeno, e se tornou muito forte para o sul, para o oriente e para a terra gloriosa. Então, nós temos aqui nessa visão o Império Medo-Persa, não é? Que então é um carneiro com 2 chifres. Quem já viu carneiro sabe que os 2 chifres são firmes, são chifres enrolados, fortes, e um sobressaiu, que é o Império Persa, que sobressaiu sobre o reino dos Medos. Ciro, o Grande, tornou-se maior do que Dario, o seu colega, que conquistou Babilônia. Então, aqui Babilônia já tinha sido conquistada pelos persas. E daí ele foi conquistando até que apareceu um bode. Esse bode simboliza Alexandre o Grande. Ele tinha um chifre notável, que era o próprio Alexandre, e ele corria, e ele derrotou os persas de modo assim muito rápido. Mas ele também quebrou esse chifre. Por quê? Porque Alexandre o Grande morreu com apenas 33 anos na cidade da Babilônia.
Dizem até que no trono que foi de Nabucodonosor, não sei, mas na cidade de Babilônia foi que ele morreu. E como ele não tinha filho, quem o sucedeu foram 4 generais, os 4 chifres notáveis aí. Então, os 4 poderosos generais o sucederam. Nós já vimos isso quando estudamos Antíoco Epifânio, que era o chifre pequeno, aqui do versículo 9. Esse subalterno insignificante que se tornou o rei lá na Palestina e dominou aqui a terra gloriosa, que está no 9, que é Israel, a terra gloriosa. E daí nós temos o que aconteceu a seguir, que é do versículo 13 ao 14, não é? Então, vamos ver isso daqui, ainda nesta profecia. Depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava: Até quando durará a visão do sacrifício diário e da transgressão assoladora, visão na qual é entregue o santuário e o exército, a fim de serem pisados? Ele me disse: Até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Isso. Aqui ele já se refere diretamente ao anticristo dos 7 anos de tribulação do domínio de Satanás e 3 anos e meio. Nós vamos estudar depois isso junto com Apocalipse. Mas antes vamos ver aqui em Daniel 7, esse mesmo problema do chifre pequeno, não é? E o seu fim determinado. Assim como Antíoco Epifânio teve o seu fim lá antes de Cristo, que nós vimos na aula passada, nós temos agora a ponte para o anticristo dos últimos 7 anos da profecia de Daniel. Então, capítulo 7, versículo 8 e 9. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Então, nós temos aqui que aquele símbolo do Antíoco Epifânio, que se referia ao anticristo, não é? Então, está diretamente se referindo ao anticristo dos últimos 7 anos. Até que vem Deus julgar, o julgamento final, nós vemos aqui na profecia de Daniel. Deus Pai é representado como esse ancião de dias. Agora, não esqueçam, isso é representação humana. Para o povo daquela época procurar entender Deus. Deus é sempre eterno. Ele é espírito, ele não envelhece como eu. Não, ele não envelhece. Ele é espírito, ele é eterno. Ele é o eterno eu sou, o presente. Para ele não existe passado nem futuro. É o eterno presente. Por isso que ele faz essas profecias e garante o cumprimento delas. Então, no dia do juízo final, todos esses anticristos da história, que nós vimos na aula passada, serão derrotados completamente e lançados no inferno, no lago de fogo ardente. Aí nós temos aqui que nessa estátua do sonho de Nabucodonosor há uma profecia sobre Ciro. Mais ou menos 250 anos de Ciro nascer, Isaías profetizou sobre ele.
e ele libertaria os judeus da Babilônia a fim de reconstruir em Jerusalém. Nós vamos estudar isso em detalhes na próxima semana. Já estou dando uma préviazinha aqui, não é? Fazendo um link com a próxima aula. Mas vamos ver Isaías 44, 28 e 45, 1 e 13, só estes. E digo de Ciro: ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me apraz. Que digo também de Jerusalém: será edificada, e do templo será fundado. 45, 13. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante a sua face, e para descingir os lombos dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. 13. Eu, na minha justiça, suscitei a Ciro, e todos os seus caminhos endireitarei. Ele edificará a minha cidade e libertará os meus exilados, não por preço, nem por presentes, diz o Senhor dos Exércitos. Então, gente, pensem bem na maravilha desta profecia. A Babilônia ainda não tinha conquistado Jerusalém. A Babilônia ainda era um reino distante. Quem estava no império naquela época era o Império Assírio, capital Nínive, que destruiu Israel e que está na profecia de Jonas. Então, todo mundo tinha medo dos assírios e não da Babilônia. E Deus já estava dizendo, como a gente vai ver na próxima aula, ele já estava dizendo para Isaías: olha, os babilônios vão conquistar Jerusalém, mas eu vou enviar Ciro, rei dos persas, para destruir a Babilônia e para restaurar Jerusalém. Gente, isso é incrível. É uma profecia fantástica. Eu fico arrepiada quando eu vejo essas profecias. Por isso que vamos ter uma aula só sobre elas. Porque o que Deus fez no passado, ele faz no presente e fará no futuro. É a nossa garantia contra os poderosos que nos oprimem. Olhem o Império Babilônico, olhem aqui o mapa. A Babilônia, a cidade da Babilônia ficava no rio Eufrates. Estão vendo aí no centro do mapa? E o Império Babilônico pegava Jerusalém, não é? Israel, pegava aí parte do Mar Vermelho, a cidade de Babilônia, no rio Eufrates, até lá em cima a cidade de Carquemes, a cidade de Nínive, que tinha sido capital dos assírios e foi destruída por Nabucodonosor, pegava o rio Tigre, aí vocês veem a Média lá mais ao norte, né? Então, é imenso o Império Babilônico. E Deus nos desafia em Isaías 44, 7. Quem há, como eu, feito predições desde que estabeleci o mais antigo povo? Porque tudo está profetizado sobre cada povo. Quando a gente estuda essas profecias na Bíblia, é assombroso como Deus avisou e cumpriu nos mínimos detalhes. Mas como era imensa a cidade da Babilônia? Como eram os jardins suspensos? O historiador Heródoto, grego, o pai da história, visitou Babilônia, porque todo mundo que podia visitava a Babilônia, por mais longe que fosse, porque era cidade magnífica, riquíssima, inigualável. Como uma das esposas de Nabucodonosor era da Média e tinha saudade das montanhas, dos pastos da Média, do ar fresco de lá, Babilônia era muito quente,
Então ele mandou construir jardins suspensos com plantas que vieram da Média. Era algo nunca visto no mundo, nunca. E é interessante que durante milhares de anos as pessoas acreditaram em Deus. Fossem assassinos, fossem o que fosse, sabiam que existia um Deus. Sabiam que existia céu e inferno. Embora não acreditassem muito, fizessem um monte de coisas terríveis, sabiam que existia um Deus ou deuses e que iam prestar contas dos atos. E Babilônia ficou soterrada nas areias do deserto por 1000 anos. Aliás, 2000 anos. 2000 anos. Quando Jesus nasceu, já não existia Babilônia. E sabe quando que ela foi desenterrada? A partir do fim do século XIX, quando os homens começaram a questionar: será que Deus existe? A Bíblia é uma lenda. Então, ela só foi desenterrada para provar que a Bíblia estava certa e que aqueles ateus que começaram a surgir no século XIX estavam errados. Eles queriam provas, não é? Eu quero provas científicas de que isso existiu. Aí Deus disse, tá bom, eu dou as provas para vocês. E lá no Iraque, antiga Pérsia, na época ainda era chamado de Irã ou Pérsia, começaram a desenterrar Babilônia nas areias do deserto. Não é incrível? E descobriram que era tudo verdade, por mais espantoso que seja. O símbolo da Babilônia é esse leão alado de Daniel 7,4, que a gente já leu. E olhem só a entrada triunfal da cidade. Gente, essa entrada, além de ser com muros altíssimos, era toda ladeada de leões e de outros animais representantes dos deuses da Babilônia em vidro vitrificado, colorido. Olha que espanto, não é? Como eles eram ricos, como ostentavam. Babilônia era chamada a joia dos caldeus. Eu já comentei com vocês que os caldeus eram um povo antiquíssimo, descendente de Sem, filho de Noé, e que esses caldeus tinham uma cultura fabulosa. Pensem bem, a cidade tinha as ruas retas, quarteirões quadrados, sistema de água, de esgoto, de irrigação. E estava protegida por uma muralha de 104 metros de altura e 29 metros de largura. Era impossível derrubar esses muros. Impossível. Aí, nós vamos ver na próxima aula como é que Deus previu e como é que Babilônia foi destruída sem destruir os muros. Sem destruir os muros. Eles estavam muito seguros. Aqui ninguém me pega, daqui ninguém me tira. A noite em que Babilônia caiu fica para a próxima aula. E apareceu essa mão na parede durante um banquete e disse, o teu reino está pesado e dividido entre medos e persas. E naquela noite, Babilônia caiu. Impressionante. Daniel leu a escrita e Babilônia caiu. Numa única noite, mesmo sendo a prova de bala, como se diz, mas naquela época não tinha bala. Aí entrou o Império Medo-Persa, com Ciro o Grande e Dario o Medo. Vocês veem que o Império Persa é maior que o babilônico, abrange mais terras. Vocês estão vendo que abrange o Egito, na África, abrange até a Índia, toda aquela região da Capadócia, da
Síria, não é? E tinha 4 capitais, Ectébane, a própria Babilônia e Suzã. Tinha 4 capitais de tão extenso que era este império. Pegava ali até parte da Europa, a ilha de Creta, parte da Europa. Então, era gigantesco este império. E Ciro era um rei muito sábio. Ele respeitava os povos, diferente dos impérios antigos que massacravam. Ciro respeitava e ele deu ordem para restabelecer Jerusalém. Então, aqui está uma imagem de Ciro e outra de Dario, não é? Daniel profetizou e eles reinaram de 521 a 486 antes de Cristo. Dario tem o túmulo dele até hoje lá, porque ele era muito respeitado e querido por ser um rei sábio. E é nessa época que nós temos o rei Artaxerxes e a história de Esther. Esse rei Artaxerxes era o rei Xerxes, que é estudado na história, que lutou contra os gregos e perdeu. E esse rei é que deu ordem para Neemias reedificar os muros de Jerusalém, enquanto que Ciro deu a ordem para restaurar o templo em Jerusalém. Tudo isso nós vamos ver com detalhes na próxima aula. A reconstrução do Templo de Jerusalém é contada no livro de Esdras, que foi ao mesmo tempo profeta e sacerdote. E ele voltou com os mais antigos que tinham sido deportados para a Babilônia, ele voltou para reconstruir o templo. E uma coisa inacreditável na história da humanidade, Ciro devolveu todos os objetos de ouro e prata que Nabucodonosor tinha roubado do templo em Jerusalém. Todos. Não faltou uma colher sequer de prata não faltou. Gente, isso não existe. Até hoje os povos estão brigando. Vocês querem conhecer as maravilhas do palácio de Nabucodonosor? Vocês vão para Berlim. Eles tiraram tijolo por tijolo do Iraque e levaram para Berlim. Está lá a reconstrução do palácio, as suas paredes com leões e outros animais, todas em vidro vitrificado. A porta majestosa, está tudo lá em Berlim. Vocês querem ver as tabuinhas, que eu já falei para vocês das tabuinhas, não é? Escrita cuneiforme. Vocês querem ver os rolos da antiguidade, as pedras onde estava escrita toda a história dos reis desses impérios? Está em Londres, está em Paris, está em Berlim. Nada foi devolvido, está a maior briga. Mas Ciro devolveu tudo que Nabucodonosor roubou de Israel. Fantástico, né? E depois Neemias, por ordem de Artaxerxes, reconstrói a cidade. Aí nós chegamos no Império Grego de Alexandre o Grande, que está descrito em Daniel 7:8, e nós já vimos na estátua, não é? Esse general incrível que em 33 anos criou um vastíssimo império, o Império Grego ou Helênico. O Império Grego, olhem o tamanho dele. Ele era da Macedônia, um paizinho pequenininho. Alexandre era da Macedônia. Primeiro ele conquistou a Grécia e por aí foi, não é? E por aí foi. E chegou até a Índia, a Líbia, no Egito, no norte da África, a Líbia, e foi conquistando tudo, não é? Espantoso, mas morreu cedo.
De que adiantou tudo isso? Ficou para os 4 generais brigando entre si, não é? E daí eles foram submetidos aos persas, aos romanos. Eles perderam para o Império Romano, que era de ferro, lembra na estátua? De ferro, pernas de ferro. E o barro nos pés, porque, como era muito grande o império, eles tinham muitos povos bárbaros, povos fortes, e eles foram aliados desses povos bárbaros, como disse Daniel, por casamento. Não era bem casamento assim, era aliança. Se juntaram aos reis dos povos bárbaros para este vasto império, mas os deuses eram outros, a língua era outra, os costumes eram outros. Foi uma confusão de início ao fim, não é? E nós temos uma coisa interessante. O Império Romano, lembra 2 pernas da estátua? Ele tinha o Império Romano do Ocidente e do Oriente. Isso deveria ser estudado em história, mas a história hoje está sendo ensinada de um jeito, né, bem diferente. E então vocês veem que a capital do Império Romano do Ocidente era Roma, na Itália, e a capital do Império Romano do Oriente era Bizâncio. Vocês acharam aí Bizâncio no meio do Império Romano do Oriente? Bizâncio foi uma cidade fundada pelos gregos. Era uma cidade riquíssima, riquíssima, riquíssima. E havia também tesouros em livros. Havia muitos sábios ali, além de ouro, mercadorias, comércio, havia também muitos livros. E Bizâncio era a porta entre Oriente e Ocidente. Todo o comércio do mundo passava por ali. Todo o comércio do mundo. E sempre houve globalização e comércio, não é? Os seres humanos sempre queriam os rubis do Oriente, as sedas da China, o linho do Egito e por aí vai. Então, sempre houve comércio. E o Império Romano do Ocidente caiu cedo, no século IV depois de Cristo, no quarto século, com a queda de Roma pelos invasores bárbaros. Mas Bizâncio continuou como capital do Império Romano do Oriente. Bizâncio só foi cair quando os turcos, o Império Turco, o Império Otomano, conquistou Bizâncio, que se chamava na época Constantinopla, por causa do imperador romano Constantino. Nossa, como ele era metido a besta, né? Deu o nome dele para a cidade mais rica do império, Bizâncio, deu o nome dele, Constantino. Então ficou Constantinopla. Aí os turcos tomaram Constantinopla, hoje em dia é Istambul, na Turquia, e aí eles quebraram que podia navegar para lá e para cá, do Oriente ao Ocidente, o mundo inteiro. Foi por isso que os portugueses descobriram o caminho marítimo para as Índias, porque todo mundo queria os rubis, o cravo, a canela, as sedas e por aí vai, as pérolas, não é? Então, o comércio girando a história. E por isso que surgiu o Renascimento na Itália, porque os sábios de Bizâncio, Constantinopla, eles levaram para a Itália, que era o porto mais próximo ali, todos os seus tesouros, as suas bibliotecas, as suas estátuas gregas. Por isso que o Renascimento começou na Itália. Vocês veem as voltas que o mundo dá e que Deus previu tudo isso. 2 pernas, pés de barro misturados com ferro.
duas pernas separadas, Oriente e Ocidente, e os povos bárbaros misturados, o que não deu certo. Então, aqui nós chegamos ao fim da nossa aula de hoje e eu quero deixar esse gostinho, essa vontade de quero mais para vocês para a próxima aula, porque daí nós vamos estudar a poderosíssima Babilônia, as profecias do passado, as profecias do presente e as profecias do futuro. Afinal, Babilônia está na Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Há um monte de profecias sobre ela, profecias espantosas do passado que foram cumpridas ao pé da letra, o que garante que as profecias do futuro, em Apocalipse, serão cumpridas ao pé da letra. Aleluia! Deus é soberano sobre toda a história da humanidade. Existe caos que o diabo coloca aqui, mas existe uma soberania maior. Deus soberano fazendo a sucessão dos impérios na história e destruindo os poderosos. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e que leiam esses textos na Bíblia de vocês, qualquer que seja a linguagem que vocês utilizem na Bíblia, mais moderna, eu já expliquei que eu uso a linguagem ARA, Almeida Revista Atualizada, que é mais erudita e mais próxima dos originais. Mas vocês leiam em qualquer Bíblia essa história fantástica da estátua que Daniel interpretou o sonho e das outras visões de Daniel. Leiam, acompanhem na palavra de Deus aquilo que Deus quer mostrar para nós sobre como ele governa a história da humanidade. Até a próxima semana, com a graça de Deus.